de hoje eu recebo o professor, pesquisador e mestre do cavaquinho, Henrique Cases. Henrique, é um prazer, uma honra te receber no Refrão. Um prazer é meu e poder contar um pouquinho dessa história desses 43 anos de trabalho, né? E falando dessa história de tanto tempo aí, ela começou muito cedo na sua vida. Eu sei que você toca praticamente todos os instrumentos de corda. Por que o cavaquinho foi o eleito, foi o predileto? Olha, na verdade, na minha casa tinha violão que meu pai tocava, amadoristicamente, né? E tinha as guitarras que os dois irmãos mais velhos tocavam num conjunto de iê-iê, lá na década de 1960. Não tinha cavaquinho. E eu fui aprendendo a tocar primeiro violão. Violão foi uma paixão muito forte, assim, na adolescência. Eu tirava aquele repertório de solo do Baden Powell, todo de ouvido e tal. E o cavaquinho apareceu por causa do sucesso dos Novos Baianos. A gente queria reproduzir aquele som do Brasil Pandeiro, né? Do Bestetu, lá dos Novos Baianos, aquelas gravações. Então a gente arranjou um cavaquinho emprestado, botou umas cordas e o cavaquinho acabou servindo também para um bloco de carnaval que a gente tinha, uma casa de praia, lá perto de Mangaratiba, lá no litoral sul do Rio de Janeiro, né? Então eu fiquei tocando cavaquinho de brincadeira, mas o instrumento mesmo era o violão, né? E começou cedo, era com 6 anos? Violão, comecei a mexer com violão com 6 anos de idade, né? E o cavaquinho com uns 12, por aí, na época do sucesso do disco Acabou Chorare, né? E depois eu fui experimentando o bandolim, toquei violão tenor, tô experimentando guitarra elétrica também. E o que aconteceu foi que a possibilidade de profissionalização, ela veio com o cavaquinho, tocando no conjunto Coisas Nossas e fazendo uma pesquisa sobre a obra do Noel Rosa. Esse primeiro passo profissional, ele foi muito importante para mim, porque nele eu tive um primeiro contato com essa pesquisa sobre o passado da música brasileira e a paixão que despertou isso, que é uma paixão, inclusive não só sobre a pesquisa em geral, mas sobre Noel Rosa especificamente, que é um assunto que eu estou sempre voltando a Noel Rosa, e Noel, incrivelmente, já fez 100 anos, né, em 2010, e não fica obsoleto, né? Noel está sempre atual. Então eu toquei nesse conjunto Coisas Nossas, né? A gente tocava, cantava, era um conjunto de samba, e nesse conjunto eu me profissionalizei, toquei os primeiros anos, e até que chegou o convite em 1979, no final de 79, aí sim, para dar um passo na direção de se tornar um cavaquinista mesmo, de verdade, que foi para ir tocar na Camerata Carioca. E o que você lembra dessa época que você tocava? O que te traz saudade dessa época? Dá para você mostrar um trechinho de alguma coisa? Eu sou de uma família muito numerosa, né, do subúrbio do Rio de Janeiro, e sempre sempre circulei, sempre andei muito pela cidade, e com muita dureza, né, com uma falta de dinheiro, que inclusive fui dar aula de violão, dando aula de violão de ouvido com 14, 15 anos. Então, quando chegava assim, Dia dos Namorados, essa coisa, eu acabava dando de presente uma interpretação do Pedacinho do Céu, do Valdir Azevedo, né? Só que quando chegava no outro Dia dos Namorados, tinha que ter... Não dava para repetir o truque, né? Era uma situação meio complicada. Mas aí, você ganhou dinheiro assim? Não, dinheiro não, mas as namoradas eu fazia sucesso com um Pedacinho do Céu. E essa coisa da música faz a gente circular, conhecer muita gente, faz a gente, inclusive, conseguir romper as barreiras do seu próprio meio, né? Por exemplo, eu vivia lá no subúrbio, eu era aluno da Escola Técnica Federal de Química, então era um mundo culturalmente muito fechado ali, muito limitado. E quando eu fui tocar no Coisas Nossas, eu conheci pessoas que estavam discutindo coisas no campo estético, no campo político, né, no campo das artes. Foi um salto muito grande. O Coisas Nossas me ensinou muito
a respeito da arte, de pensar o mundo, a visão do mundo. E a Camerata Carioca foi a grande escola de aprender a tocar cavaquinho, porque aí foi uma coisa uma coisa que era uma oportunidade, era pegar ou largar. E essa Bíblia que você criou, o método para qualquer cavaquinista não botar defeito? Olha, quando eu fui convidado para fazer esse método de cavaquinho, foi em 1986. Eu era profissional há 10 anos. E a partir de 82 eu dei muitas aulas. E eu fui criando um método para dar aula. Eu fui criando um método e testando ele com os alunos ali. E fui organizando, porque eu tendo um método facilitava muito, né? Eu não tinha que ficar inventando, a cada aula tinha uma lógica, né? E surgiu a possibilidade de publicar esse método. Quando eu acabei de escrever o método não foi aceito pelo editor, né, que tinha me encomendado o livro. Ele não foi aceito porque o maestro lá disse que eu tinha feito uma coisa muito complicada, que eu tinha posto partitura, que o pessoal do cavaquinho não lia partitura. E eu falei para ele, não, você não lê agora, mas daqui a pouco vai ler. Isso vai ser importante, esse livro é para o futuro. E aí aconteceu uma sorte muito grande. Eu era vizinho de um professor de música, uns anos antes, do Almir Shediac, no vizinho de horário, assim, e conheci o Almir estava abrindo a editora dele, olhou o meu livro, gostou muito, propôs a mim que o meu livro fosse o segundo livro da editora dele, depois do livro dele mesmo. Então, em 1988, a Lumiar Editora do Almir Shediac lançou o seu segundo livro, Escola Moderna do Cavaquinho, um livro que está na 15ª edição, e que isso significa 45 mil exemplares vendidos, e mais uns 90 mil xerox e mais uns 5 mil PDFs na rede. E até hoje vende. O mais engraçado é isso, que a gente se surpreende, né? Com tanta facilidade para arranjar um PDF do livro, ainda tem gente que vai lá na loja e compra. E esse Escola Moderna do Cavaquinho, que saiu em junho de 1988, está fazendo 31 anos, né? E você trouxe aí pra gente mais uma edição desse método ou é um novo capítulo? É uma continuação, né? Olha aqui, música nova para cavaquinho. Aqui, ó, música para cavaquinho, 2 estudos para cavaquinho solo, suíte estudo. É uma coleção de peças, né, para cavaquinho, com toda uma preparação, um texto que fala sobre o sentido das obras, que fala sobre a forma de estudar, e que é um complemento do Escola Moderna do Cavaquinho, né? Que vai mais adiante. Eu acho que é mais um passo aí na caminhada do cavaquinho rumo a uma literatura, rumo a ser um instrumento como os outros instrumentos são, né? Que tem uma literatura. Tá certo. A gente vai ter que fazer um intervalo. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tua carreira e também sobre Pixinguinha. Vamos lá. Primeira parada do refrão e a gente volta já. Não sai daí. De volta com o refrão, hoje com o professor, músico, cavaquinista, Henrique Cases. Henrique, eu sei que você tem trabalhos de Valdir Azevedo, Garoto, Pixinguinha. Foram coisas marcantes para você? O choro tem um acervo de composições de qualidade, de obras espetaculares, geniais, que eu poderia, por exemplo, ficar trabalhando só o Pixinguinha a vida inteira.
eu nunca esgotaria o assunto. Ou poderia trabalhar só Valdir Azevedo a vida inteira e também não esgotaria o assunto. A questão é que a gente tem que, até o contato com cada um desses autores, ele ensina para nós uma coisa diferente, ele dá uma lição diferente. Então, para mim foi muito enriquecedor trabalhar vários desses nomes, né? Também Radamés Inátali, com quem eu tive a honra de trabalhar e tocar junto, porque cada um deles foi uma sorte que eu tive de encontrar na vida e de aprender com cada um deles. Alguns apenas através da obra, como o caso, né, do Valdir Azevedo, do Garoto, né? E outros com a possibilidade da convivência, né? Por exemplo, eu sempre falo que eu dei muita sorte porque nos instrumentos de corda, né, na questão da palheta, né, da linguagem da palheta, eu tive a oportunidade de trabalhar esses anos todos com o Joel Nascimento, a referência na questão do som, dos instrumentos, né? Na área do arranjo, eu tive a oportunidade de conviver com o Radamés Inátali, tomar cerveja com ele, perguntar na mesa como é que você fez aquele arranjo, como é que escreve aquilo, como é que soa daquele jeito, né? Ele não gostava de dar aula formal, mas ele adorava comentar isso num papo de bar, né? Gostava de contar como é que ele tinha feito. E falando em experiência, um capítulo à parte, tanto de arranjo quanto do próprio Pixinguinha, tem uma história interessante. Você encontrou arranjos inéditos de Pixinguinha na Biblioteca Nacional. Conta essa história pra gente. A coisa começou da seguinte maneira. Eu fui estudar música, aprender leitura musical, com 20 anos de idade, para tocar na Camerata Carioca. Até aí era tudo de ouvido, né? Eu tocava, tinha um desenvolvimento técnico e tal, mas não sabia a parte teórica, não sabia a parte de ritmo e som, nada. E aí eu fui estudar com o professor e eu fui muito bem. O professor era espetacular e eu fui muito bem. Fizemos a parte de harmonia funcional, também passei muito bem. Quando chegou na parte de arranjo, ele queria me ensinar arranjo por um modelo americano da Big Band, da Berklee School of Music, lá de Boston. E eu falei para ele, olha, eu queria começar a fazer arranjo de música brasileira, aprender a fazer arranjo como Pixinguinha. E o Pixinguinha, aquele negócio, careta, aquilo ultrapassado, aquela coisa assim. Eu falei, não, isso não pode ser assim. E eu levei anos e anos perguntando para um, perguntando para outro, procurando, até que eu encontrei uma coleção, né, chamada Brasília Orquestra, uma coleção editada, mas nunca gravada, na Biblioteca Nacional. Eu levei para casa esses arranjos e comecei a estudar aquilo, e esses arranjos deram origem à Orquestra Pixinguinha, né? Um trabalho que eu tenho um enorme orgulho de ter feito, de você reconstituir a ideia daqueles arranjos. Como que é o arranjo de Pixinguinha? O que tem de especial nisso? Bem, o Pixinguinha, ele vamos dizer, 3 características importantíssimas. Primeiro, a rítmica que ele utiliza é totalmente uma rítmica do machixe, do choro. Ele não tem, realmente, ele é um cara que não passou para ele aquela rítmica da Big Band, da coisa jazzística. Isso não permeou a musicalidade do Pixinguinha. A segunda questão é que é o seguinte, que ele harmoniza com um acorde simples e não utiliza as notas de passagem. Ele faz sempre as harmonias com as notas básicas do acorde. Então, o arranjo soa muito mais consonante do que um arranjo de Big Band, que soa sempre um pouco mais dissonante. E a terceira coisa, que é o uso abundante do contraponto, em que ele é um mestre do contraponto, Pixinguinha, e ele usa o tempo todo, é o trombone, é o sax tenor, toda hora tem um conversando com a melodia, e aquilo traz uma riqueza muito grande. Então, eu acho que, resumidamente, né, é muito mais do que isso, naturalmente, mas, resumidamente, essas 3 características são muito fortes. E é claro que você vai traduzir isso para a gente aí, porque a Orquestra Pixinguinha fez um sucesso enorme, né, de público, e eu queria ver uma amostra disso. Dá para você difícil, tocar pra gente? Tocar uma coisa de orquestra aqui, mas quando eu falo em uma amostra, quando eu falo de Pixinguinha, eu sempre me lembro disso aqui, ó.
gravíssimo. Como é lindo isso, né? O Pixinguinha é cheio de coisas sublimes, uma obra que é aquilo, se eu podia ficar trabalhando só Pixinguinha a vida inteira, não ia chegar nem a 50%. E o Pixinguinha de bolso? O Pixinguinha de bolso foi um desafio muito interessante de pegar essa música feita para sopro, né? E fazer só com cavaquinho e violão de 7 cordas. Eu fiz com o Marcelo Gonçalves, a gente estreou no centenário do Pixinguinha, 1997, lançamos o disco em 2000, viajamos, tocamos em muitos países, o disco saiu no Japão, saiu na França, ganhou prêmios, e é um trabalho daquela que eu chamo das joias da cristaleira, né? Aquelas que a gente tem assim, as coisas que a gente tem muito orgulho de ter feito. Depois eu com o Marcelo também fizemos Sou parceiro. O Garoto, né? Vamos Acabar com o Baile, sobre a obra do Garoto. Também é um trabalho dessa coleção das pérolas. Eu vou ter que te interromper agora, porque a gente tem que fazer mais um intervalo. E daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais aí, dessa vez sobre Bach, Beatles, tudo isso para cavaquinho. Mais uma pausa no refrão e a gente volta já. Não sai daí. De volta com o refrão, hoje com o pesquisador, professor, músico, compositor, mestre do cavaquinho, Henrique Cases. Henrique, agora falando sobre um aspecto assim que foge um pouco ao estilo cavaquinho de ser, mas que você trouxe como uma forma atrativa para o público. Você fez Bach, você fez Beatles, como é que surgiu essa ideia? Recebi uma encomenda do selo EMI Classics lá de Londres e fiz um disco chamado Bach em Brasil. O disco saiu em 40 países, foi muito bem recebido. E é um octeto de sopro, um octeto de cordas, percussão, que recebe ainda convidados, com sopro, violino. E esse resultado foi muito bom, porque existe uma afinidade real entre essas questões fraseológicas do choro e o barroco, isso tudo. O caso do Beatles em choro foi um caso mais, ainda meio... É um caso quase inacreditável, né? Que vale a pena ser contado, porque uma vez eu fui chamado por um vidente que ele queria me conhecer. Eu nunca tinha procurado um vidente, mas ele queria me conhecer e eu fui lá no consultório lá dele, lá onde ele atendia, e ele botou umas cartas e falou várias coisas, acertou coisas difíceis assim, né? O músico que se dá bem com a ex-mulher, aquela coisa que não é difícil de acertar essas coisas. Ele colocou essas cartas e lá pelas tantas ele falou assim: você conhece o Renato Russo? Eu conheço da televisão, não conheço pessoalmente. Pois é, mas vocês vão um dia fazer um trabalho juntos. Aí eu falei, ele acertou muita coisa, mas isso foi em 1995. 7 anos depois eu fui chamado numa gravadora, e achando que era para eu propor os projetos da minha cabeça, e aí o diretor da gravadora se vira para mim e fala assim: Henrique, eu chamei aqui você pelo seguinte, porque o Renato Russo tinha um projeto de fazer Beatles tocado pelo pessoal do choro. Uau. Você acha que dá certo? Aí eu falei, você me dá um fim de semana para eu pensar, e eu me lembrei do vidente, que imediatamente, né, o Mário Trancoso, que como é que o cara vai acertar um troço desse, né? Um negócio que você fica... abestalhado. E de anos depois. 7 anos depois, né, aconteceu. E nós fizemos, então, em 2002, o Beatles em Choro, e quando os solistas chegavam para gravar, eles diziam assim, pô, eu gostei de gravar essa música, mas eu gosto mesmo daquela outra. Aí eu falei, nós vamos ter que fazer o 2. Aí fizemos o 2. E depois, em 2004, fizemos o 3 e o 4,
numa tacada só. E o orgulho do arranjador, né? E você lembra aí? Tem coisas interessantes do... Esse projeto tem vários solistas, por exemplo, essa música, o Something, foi solado pelo Hamilton de Holanda. Então, o que acontece com um projeto como esse? Pessoas que gostavam de Beatles a vida inteira e que nunca se ligaram em choro, acabaram descobrindo esses músicos. Sim. Né? E que fulano toca muito bem, o Paulo Sérgio Santos é um grande clarinetista. Quer dizer, de que maneira você atingiria esse público se não fosse por essa via? Né? Exatamente. Então, essa minha militância no sentido de aumentar o público do choro, ela abrangeu esses aspectos, abrangeu também o aspecto de escrever um livro sobre a história do choro, né, o Choro do Quintal Municipal, fazer programas de rádio. E fazer programas de televisão, porque foi lindo te ver e eu adorei assistir o documentário da RTP. Como é que foi esse convite? Na verdade, um aluno meu de cavaquinho português, que é diretor de fotografia de documentários, soube de uma pessoa, um diretor, produtor em Portugal, que queria fazer um documentário sobre a história do cavaquinho, fez essa ponte, colocou-nos em contato. E ele, quando a gente se conheceu, ele gostou muito da maneira que eu narrava as coisas de uma forma muito informal. E ele queria justamente isso, uma coisa que tivesse humor, que a coisa do cavaquinho não ficasse uma coisa engessada assim, então. Foi por aqui que tudo começou. Essa história que já tem muito, muito tempo. O cavaquinho é um instrumento bem velho. Só não é mais velho mesmo do que a Sé de Braga. Vamos lá. A gente fez esse trabalho do Apanhei de Cavaquinho, está disponível. São 4 episódios de 1 hora, estão disponíveis integralmente no YouTube, né? E agora que a gente está caminhando para o final do programa, eu sei que você tem aí mais de 100 álbuns, né, lançados, uma história incrível e de composições. O que falta ainda? Vou te falar de 2 grandes projetos que estão na alça de mira, dependendo de situações de patrocínio, de viabilização. Primeiro, né, 2 discos com 26 músicas inéditas do Pixinguinha, né, com direção artística do Marcelo Viana, do neto do Pixinguinha, e com o Marcelo Viana participando, cantando, e também nos espetáculos, fazendo todo o mestre cerimônia, e um sexteto que é o Sexteto do Nunca. Né? O Sexteto do Nunca, da qual eu faço parte, o Hamilton de Holanda, Silvério Pontes no trompete, Carlos Malta de flauta e sax, né? O João Camareiro de violão e o Marcos Suzano na percussão. Então, esse projeto está aí na alça de mira. Mais adiante um pouco, o centenário do Valdir Azevedo, fazer um grande trabalho, inclusive passando a limpo as partituras do Valdir Azevedo, que são todas cheias de erros. E essa questão das composições, eu sempre fui muito crítico com tudo, né? Acho que por isso mesmo eu virei produtor, pelo fato de ter uma crítica muito assim, aguçada. E o fato de compor também estava sob essa crítica. Eu só fui lançar um trabalho integralmente autoral agora aos 60 anos de idade, porque agora eu estou me sentindo feliz com as músicas que eu estou fazendo. E a gente falou de velocidade também, né? Velocidade porque agora até deu uma tranquilizada, mas teve uma época ali em torno de 2005, 2010, que o pessoal novo que chegava no choro só queria saber de correria, né? Era uma correria danada. Aí eu acabei fazendo uma música e dedicando a essa nova geração, uma música chamada Vira Voltando, que é para mostrar para eles que o pessoal da velha guarda também sabe correr. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Diga. Eu vou encerrar o programa e eu quero que você termine com essa música. Pode ser? Claro. Então tá. Então, olha, foi um prazer te receber. Prazer foi maravilhoso ter você aqui e que você continue aí a espalhar
tanta história, que os cavaquinistas que vêm aí pela frente, que eles possam receber todos esses teus ensinamentos maravilhosos. Muito obrigada. Muito obrigado a você e nós estamos sempre lutando e sobretudo, colocando esses saberes, né? Organizando esses conhecimentos, criando metodologia, fazendo isso para que mais pessoas, né, possam aproveitar. É isso aí. Bom, a gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. A gente volta semana que vem com mais refrão e eu te espero. Mas agora você fica com Henrique Cases e o cavaquinho de suas composições e muita música boa. Vamos lá?